Vamos passar assim a palavra, irmãos. Quero convidá-los ao Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O título da nossa mensagem nesta noite é Jesus, Salvador, o Cristo, o Senhor. Irmãos, eu penso que melhor do que a gente receber uma promessa, e olha que receber uma promessa de alguma coisa é muito bom, né? A Manuela que diga, né? Porque o vô dela e o pai dela prometeu que ia fazer uma casa para ela. E ela estava toda alegre. Eu acho que ela já vai desanimando, porque a casa não sai. Mas melhor do que receber uma promessa é receber a conclusão da promessa. É justamente isto que nós estamos vendo aqui. O texto diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso era o cumprimento, irmãos, da palavra de Deus ao povo de Israel. Eu fico pensando assim, que quando a gente era criança, um pequeno presente já era uma grande alegria que vinha sobre nossas vidas. Hoje não, hoje você dá um presente, você percebe que a pessoa já fica meio com a cara meio feia, não gostou. Então um simples presente já era motivo de alegria. Agora eu quero fazê-lo pensar a respeito desta promessa, irmãos, que o Senhor Deus havia feito ao seu povo, e que agora foi dado o alarme. O presente chegou. A promessa está cumprida. Neste versículo que nós lemos aqui, meus irmãos, é justamente isso que está acontecendo. Da parte de Deus havia sido feita uma promessa para este povo aqui, muito grande, muito antiga, sabe? Muito antiga. E agora é a conclusão dela. A alegria que nós vamos ver aqui, a adoração que nós vamos ver aqui, ela é justíssima por conta deste presente. E nós vamos falar um pouquinho disso daqui. O texto diz: Vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Tudo que as promessas diziam a respeito. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que a virgem conceberá. E Isaías capítulo 9, verso 6 diz: Um menino vos deu. Mas era promessa. Agora ela está chegando. Então nós vamos concluir que essa adoração ela é justíssima. O versículo 15 do nosso texto diz assim: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita,
E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Amados, aqui nós notamos o gozo dessas pessoas. Você percebeu o detalhe? Eles contam, esses pastores foram os que receberam a notícia primeiro, no campo, estavam apacentando as ovelhas, e nós vamos voltar lá daqui a pouco, para ver um pouquinho mais. Mas é isto, eles deram a notícia e eles foram do campo para a cidade, com o fim de reconhecer o menino e de dar a notícia. Então, quando a gente encontra essas palavras de todo, versículo 18, e todos os que a ouviram se maravilharam, é porque a nação de Israel esperava esta promessa. Quando foi divulgado, se alegraram. Ora, era aquela promessa que foi feita para a gente, para os nossos pais, há muito tempo atrás. A reação que nós encontramos aqui é: todos os que ouviram se maravilharam. Eu fico pensando, e cada vez mais eu chego no mesmo consenso, de que a história de Israel é a história da igreja. Muito parecida, irmãos. Para nós era uma vantagem, deveria ser uma vantagem, porque nós conseguimos ver os seus erros, suas fraquezas, e poderíamos tomar rumos diferentes, mas não somos. Às vezes não somos, mas é muito parecida, conforme eu estou dizendo. O que nós encontramos em Israel? Um Israel de labutas, um Israel cheio de provações, opressões. É isso que nós encontramos. Incontáveis infortúnios que lhes aconteceram no meio do caminho. Só para você ter uma ideia, aqui nesse nosso texto, por exemplo, em vez deles estarem servindo ao Deus vivo como seu rei, eles serviam o Império Romano, a César como seu rei. Oprimidos pelos romanos. E a gente também vive igual eles, oprimidos por esse mundo que nos cercam, e que muitas vezes ultrapassa a nossa fé, invade a nossa vida, e faz a gente andar assim, com esta opressão sobre os ombros. O Senhor Jesus diz: não se aquieteis com nada, não fique ansioso com nada, pois nós vamos lá e criamos isso no nosso coração. Então nós somos muito parecidos com eles, oprimidos cada dia pelo mundo, pelas coisas que nos cercam, muitas vezes por aquilo que Deus nos dá, nós ficamos oprimidos com isso. O versículo 11, irmãos, ele começa dizendo: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. A palavra Salvador para eles tinha um peso de salvá-los, principalmente desta opressão que eles viviam há muitos anos. É esta a realidade. Quando viram Jesus, mas não é possível que é esse daí que vai nos livrar, andando do jeito que anda, filho de um carpinteiro. Por isso que não creram em Cristo, irmãos, porque eles esperavam um rei poderoso, que viesse da parte de Deus, como o rei Davi, por exemplo. A palavra Salvador para eles tinha essa finalidade: livrá-los das cargas que eles carregavam por muitos anos. Mas, meus irmãos, a palavra Salvador, ela é demasiadamente maior do que isto. A palavra Salvador, ela é muito mais profunda do que isto apenas. O que a gente descobre é que nós somos muito mesquinhos a olhar para o nosso Salvador. Às vezes nós somos como eles. Às vezes as coisas não dão certo para a gente, por exemplo, e a gente começa a olhar para o céu e dizer: Deus não olha para mim. Olha, Deus olhou para o outro e não olha para mim, porque nós somos mesquinhos como eles eram mesquinhos.
mas a palavra aqui é Salvador, irmãos. Salvador dos nossos pecados, Salvador das nossas fraquezas. Quer algo melhor do que isso? Saber que um dia, com toda essa fraqueza que o irmão acabou de orar agora, que nós lutamos contra o pecado e mesmo assim continuamos, saber que um dia nós vamos ser perdoados. Já fomos perdoados, mas vai chegar um dia que isso vai ser consumado. Nós vamos adentrar um lugar que o pecador não habita. Então, nós não podemos ser mesquinhos com isto. Com esta palavra Salvador, nós não podemos ser como eles, querendo apenas que se livrassem das opressões dos romanos naquela oportunidade. E às vezes nós somos mesquinhos. Espero que isso não esteja acontecendo com você, meu querido, que me ouve, em que as coisas parecem que não andam, né? As coisas não dão certo, as coisas estão ruins. Nós estamos chegando num tempo, irmãos, que vai precisar de fé, viu? Para servir a Deus. Já viu aquela, eu ia falar a barrigueira, né, do cavalo? Nós chamávamos de barrigueira, não sei se tem outro nome aqui, mas eu vou falar do cinto. Sabe quando você acocha o cinto? Hoje, almocei demais, o cinto no último buraco aqui, está na marra, e você está sufocado, não é? Amados, nós não devemos ser mesquinhos com esta palavra Salvador. Ele salvou. Vou pegar o irmão Marcos, ele é o primeiro aqui da fila. Ele se salvou não é porque você é bonito, irmão, viu? Já concordou comigo. Não é? Não foi. É graça de Deus que lhe foi dada, e assim sucessivamente cada um de nós. O irmão Amarildo falou tudo. Nós lutamos e o raio do pecado continua nos atrapalhando. As fraquezas continuam nos atrapalhando. Então esta salvação ela é exclusiva de Deus para nós. Para você que está nos visitando nesta noite, olha, sem Cristo Salvador, acabou a vida para você. Você tem planos, é isso? Muitos planos? Amém. É bom ter planos, é bom lutar, você vai precisar lutar muito, senão vai ficar como Israel, querendo apenas para você. Mas depois de toda a luta que tiver, se não tiver Cristo, é o pior destino que o homem pode ter, é partir deste mundo sem Cristo, porque Ele é Salvador, Ele é Salvador das nossas almas. E então esta palavra ela é demasiadamente maior do que Israel esperava que fosse. Versículo 29 e 30, irmãos. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Estas são as palavras de Simeão. Se você olhar em cima, você vai ver o cântico de Simeão. Isso, talvez a tua Bíblia esteja, isso não é inspirado por Deus, talvez não esteja escrito, mas é realmente as palavras de Simeão. Se você olhar aqui no versículo 25, você vai ver um sacerdote. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Ele vai depois prestar adoração no templo, e enfim, é Simeão, tá? Só quero lhe mostrar isso. Estas palavras aqui são as palavras de Simeão. Esse agradecimento que ele está fazendo é também sobre uma promessa que lhe foi feita pelo Senhor. Olha o versículo 26. E fora ali, eu vou ler o 25 para a gente botar o nome dele no nosso assunto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então essas palavras aqui que nós lemos é as palavras de Simeão, de acordo com uma promessa que Deus havia lhe feito. Olha, Simeão, você estava velhinho, né? Provavelmente estava velhinho,
você não vai partir desse mundo sem antes ver o Cristo. Mas as palavras de Simeão, elas mostram o que é o Salvador. Lembra que Israel, nós comentamos que Israel queria apenas o Salvador para livrá-los das opressões que eles sofriam? Pois Simeão, ele mostra diferente. Você percebeu o detalhe, irmão? Olha aqui, versículo 29. Senhor, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A tua salvação. Simeão não disse a minha salvação, ele não disse a salvação de Israel, ele apenas disse a tua salvação, a salvação que está em suas mãos para dar aos homens. É mais ou menos isso. Em outras palavras, Simeão não está dizendo, não é somente para mim, sabe? Não é somente para mim. Então eu digo que Simeão teve uma visão mais ampla desta salvação. Porque se ele diz minha salvação, ou salvação de Israel, diz respeito apenas a eles, irmãos. Consegue entender? Se ele fala apenas assim, ele está dizendo apenas que era para eles. Mas quando ele diz a tua salvação, tem um raio muito maior do que para ele, para a nação de Israel. Versículo 31, olha só as palavras que ele continua dizendo: a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Percebeu como que Simeão tem um leque maior que atinge a gente? Então, quando é mencionado pelos anjos que havia nascido o Salvador, é este sentido da palavra. É o anjo do Senhor, né? E não os anjos. Por enquanto é apenas o anjo. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre mais anjos nesta história. Então, irmãos, por este motivo nós vemos esta alegria percebível, palpável na vida daquelas pessoas que subiram a Jerusalém, a cidade, ao nascimento, a casa onde estava o menino, para adorá-lo. As palavras de Simeão voltam para Mateus capítulo 2. Não precisam ir lá, vocês conhecem muito bem. Alguém me ajuda? Ari, me ajuda? Não vai, agora, hoje é o dia, hein, de tirar 10, hein? Lembra quem chegou do Oriente para adorar o menino Jesus? Ficou difícil? Joãozinho? Os magos do Oriente, os reis magos do Oriente, que vieram para adorá-lo. Por isso que eu falo, irmãos, a adoração era justíssima, porque esses homens passaram, nós já estudamos sobre isso, né? Nós estudamos o Evangelho de Mateus, e lá nós falamos sobre a provável distância que eles percorreram para poder estar no nascimento, para adorar o menino no seu nascimento, os reis magos. Então não era somente para Israel, não era somente para Simeão. O versículo 11 também diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Esta é a palavra. Esta designação, ela é exclusiva, específica de Jesus.
tá? Somente Ele, Cristo, é o consagrado para tal específico trabalho que Ele veio fazer. Ontem o irmão Ademir estava estudando João 17 com a gente, e no versículo 4, o Senhor Jesus, começando aquela oração intercessória, Ele fala disto: o que eu vim para fazer eu fiz até o fim. Mais ou menos assim, só para a gente entender. Então esse trabalho era dele, do Cristo. Apenas o Cristo poderia fazer esse trabalho. Esse trabalho é a obra que o Senhor confirmaria naquela cruz um dia, irmãos, em nosso favor, para o nosso bem, e para, por esta obra, poder salvar os povos, as nações. E veja como que é o negócio, se estendeu até Sudminuce e foi embora para frente, e continua salvando aqueles que creem. E nós estamos embutidos, por isso que a alegria era justa que se tivesse. É isso que eu quero mostrar para a gente. E mais, o ungido para tal sacrifício é o próprio Deus. Você vê como que é o negócio? O homem se perde por conta dos seus pecados, mas o próprio Deus quer resgatar esse homem. Por que será? Isso já me veio várias vezes na cabeça. Ele poderia fazer pelo seu poder, pelo estalar dos dedos. Ele poderia mandar talvez Miguel, este aqui, que parece que esse é Gabriel. Poderia ter mandado qualquer um deles para resolver o nosso problema. Mas, irmãos, essa palavra Cristo, o ungido de Deus, vem dele mesmo. Somente ele, somente o seu sangue, somente o seu sacrifício é que pode libertar os homens. Todas estas informações que nós estamos agregando levaram estes do texto a uma adoração sincera a Cristo. E eu quero dizer para você que a nossa adoração, ela tem que ser espontânea, tem que fluir na nossa vida, sabe, irmãos? A nossa alegria, a nossa adoração, ela tem que fluir em nossas vidas. Não pode ser forçado. Bom, agora eu vou ter que ir lá. Não funciona. Espontânea e sincera, ou seja, do nosso coração. Senão não serve. E nós estamos vendo nestas pessoas uma adoração sincera e espontânea também. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre os pastores, por exemplo. O que é que os pastores estavam fazendo lá? Lembra? No campo? Apacentando as ovelhas, trabalhando. Longe de casa não dava para soltar o gado aqui no pasto e de tarde busca para ficar fácil. Não, lá sumia para o mundo, ficava com eles lá, se alimentando. Mas, irmãos, nós devemos notar que os pastores abandonaram os seus postos de trabalho naquela noite para adorar o menino. Abandonaram os seus afazeres para adorar o menino. Por isso que eu falo, tem que ser espontâneo, sincero. Poderiam ter, não sei o que fizeram com as ovelhas, a Bíblia não fala. Não sei o que fizeram com as ovelhas, mas o fato é que eles saíram, combinaram e foram para adorar o menino. Espontâneo, de coração. Eu preciso fazer uma pergunta. Por acaso é assim que você saiu da sua casa?
espontâneo, pronto, domingo, fadigante, calor demais, quero estar na igreja para adorar a Deus. Quero chegar, quero apertar a mão dos meus irmãos. Ah, mas não pode, ele pode sim. Nós temos o álcool ali, olha, para a gente, né, matar o tal do coronavírus, se ele estiver por aí. Eu quero estar lá. Espontaneidade, sinceridade de coração. Eu vou para adorar o meu Deus. Nós notamos, irmãos, que nada foi sacrifício extremo para eles. Não sei se ficou a metade para trás, a Bíblia não fala, mas ele diz que eles saíram para ir adorar esse Cristo, o ungido de Deus, aquele que Deus enviou para morrer por eles. Não sei se você já percebeu. Primeiro é a pandemia. Agora o calor. Acho que os 4 meses que não chove. Fatigante. O que sobra? Vai dar um desânimo na gente, hein? Não, se você falar, é isso aí mesmo. Nós vamos chegar e assinar todo mundo de baixo. Mas para adorar esse Cristo precisa ser espontâneo e sincero. Tem que fazer sacrifícios. Porque a vida nos requer tantas outras coisas para a gente, sabe? Então a gente tem que obedecer aqui, corre ali, tal. Mas servir a Deus não posso parar. Não posso deixar de fazer. Em comunhão, interessado, nós somos um corpo e vamos juntos. Nada foi sacrifício para eles. E de forma geral, meus amados irmãos, são estas atitudes que devem transbordar em nossas vidas na questão de servir a Deus. Pergunto mais uma vez, você por acaso está contente, alegre de estar aqui ou também está fadigante? É difícil de responder, por conta das nossas fraquezas, que o irmão já mencionou. A palavra também que é encontrada no verso 11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este conceito também está muito deturpado em nossos dias, não é mesmo? Nem os pais, nem os filhos chamam mais os pais de Senhor. Isso aí ficou muito antigo. Nem os filhos chamam mais os pais de Senhor. Eu ainda sou de uma época que até bênção nós pedíamos. E esses dias eu fiquei encabulado de ver uma pessoa, eu penso que da minha idade: bença pai, quando chegou perto do pai dele. Falei, eu já esqueci isso daí, ele não. Preparando esta mensagem, eu lembrei do irmão Miguel, né? O vovô Miguel, né? Pai da minha mãe, finados. E ele, para encurtar, porque era neto que não acabava mais, filho que um monte, e a gente dizia, benção avô, e ele respondia, sou. Eu acho para adiantar, para render, né? Sou. Mas isso também mudou. Esta palavra, ela não tem peso, irmãos. Ela não tem mais peso. A igreja sabe, eu contei isso para os irmãos, eu tive um problema muito sério com uma pessoa no meu trabalho, porque eu chamei ele de Senhor. Isso muito tempo atrás. E quando eu chamei ele de Senhor, ele disse, Senhor está no céu. O Senhor é meu pai.
Mas eu percebi que ele não gostou. Isso me fez voltar a falar com ele. E ele ficou muito chateado. Eu percebi que ele ficou sem jeito de tudo. Aí ele quis dizer, não, eu estava brincando, tal. Porque eu disse para ele, oh, meu rapaz, eu sou de uma época em que os mais velhos eram senhores. Eu sou de uma época em que as autoridades eram senhores. Eu sou de uma época em que as pessoas que ocupam cargos importantes são senhores. Por esse motivo, depois ele ficou meio chateado. Eu percebi que ele não sabia o que fazia, mas ele não gostou, porque o conceito foi deturpado, irmãos. O conceito está deturpado. Mas a palavra do Senhor tem esse sentido. A gente deve respeito às pessoas de autoridades, professor, um policial. Hoje eu fico vendo encontro nesses vídeos que mandam, né? Pessoas querem brigar com os policiais. Puxa vida, se alguém dissesse, diante de um policial, de respeito, de uma autoridade, que nem, como nós vimos, né? O tal do fenômeno, chamar o Lula de pinguço, ainda que fosse, é a maior autoridade do país. Onde que chegou o conceito Senhor? Perdeu pelo meio do caminho. Mas o anjo disse, chegou o Senhor. A palavra Senhor quer dizer que nós estamos debaixo da autoridade dele. É Ele que manda. É Ele quem manda. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, o Filho. É Ele que manda, por isso nós estamos debaixo da sua autoridade. O texto diz Senhor, esta palavra significa pessoa que exerce poder, dominação. Aquele que tem o pleno domínio sobre si, ou sobre uma causa. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Este título é dele. E nós precisamos entender, para poder adorá-lo com sabedoria. É aquele que tem autoridade como rei, por exemplo. Então agora, de uma maneira mais clara, nós conseguimos entender por que é que estes homens e anjos o adoraram. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora nós começamos a entender por que é que eles foram de tão longe para adorar, porque os magos vieram do Oriente para adorar, porque os anjos vieram para o adorar. Irmãos, estes mesmos princípios, mais uma vez eu digo, devem ser autênticos em nossas vidas. De reconhecer o que Ele fez por nós. Princípios devem ser autênticos em nossos dias, em nossas vidas. Jesus continua sendo Salvador. É o mesmo. Salvador daqueles que creem. Você que me ouve crê? Amém? Pois Ele é o teu Salvador. O nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor continua sendo Cristo, aquele que o eterno Deus ungiu
para cumprir a obra que somente Ele poderia fazer. E Ele nunca deixou de ser o Senhor, a quem nós devemos o louvor e a adoração. É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo. Que estas palavras pudessem realmente ficar gravadas em nosso coração nesta noite, para a posteridade das nossas vidas, das vidas dos nossos filhos, que a gente pudesse realmente encontrar estes títulos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mais uma vez a leitura diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que Deus pudesse nos abençoar por meio desta palavra.